Olá a todos! Hoje, vamos revisitar o filme emocionante que mistura ficção científica, ação e suspense. Prepare-se, pois vamos revelar detalhes importantes da trama. Na história, ambientada em 1899, o Dr. Alexander Hart Dagan é um professor de mecânica e engenharia na Universidade de Colômbia. Enquanto está imerso em seus pensamentos, seu amigo David Philby o lembra de um compromisso importante, o noivado com uma jovem. Após quase esquecer do compromisso, eles correm para a casa de Alexander. No caminho, Alexander compartilha sua frustração por ter sua proposta de utilizar energia solar rejeitada pelo reitor. E David comenta sobre a radicalidade de suas ideias. Alexander expressa o desejo de que seus alunos sonhem além do convencional e critica a conformidade da sociedade. Para ele, todos deveriam jogar fora seus chapéus reto, sem se importar com a opinião dos outros. Ao chegar em casa, são recebidos pela Sra. Watchett, a governanta de Alexander. Ela o lembra de trocar suas roupas sujas de giz. David examina as invenções excêntricas de Alexander, como uma escova de dentes elétrica e um plano de cidade futurista. David questiona o interesse de Alexander no louco cientista Einstein. Alexander, por sua vez, defende as ideias do cientista e decide apoiá-lo. Mais tarde, ao sair apressado, Alexander se depara com uma carruagem motorizada e fica fascinado com aquela invenção. Ele é até convidado para uma carona, mas recusa, priorizando seu compromisso com sua noiva. Ao encontrar Emma, a mulher com quem marcou o encontro, ele a pede em casamento com um lindo anel de diamante. Entretanto, o momento romântico é interrompido por um assaltante armado. Enquanto o assaltante tenta agarrar o anel, Alexander entra em confronto com ele, resultando no disparo acidental da arma, que acerta Emma. Nos braços de Alexander, ela começa a sangrar. 4 anos depois, Alexander está imerso em seu trabalho quando David o visita. Ele demonstra muita preocupação pelo seu amigo. Embora Alexander reconheça, insiste para que David se vá. David se recusa a deixá-lo isolado e pergunta sobre seu trabalho. Alexander o impede de espiar por trás das cortinas, marcando um jantar para revelar seus projetos em uma semana. Mesmo David concordando, Alexander murmura consigo mesmo, dizendo que em uma semana essa conversa entre os dois nunca haverá acontecido. Então, vemos Alexander se preparando, pegando seu relógio de bolso favorito, um presente de Emma, antes de se dirigir a uma máquina que ele construiu. Ele a ativa, fazendo o tempo retroceder para a noite que esteve com sua noiva. Ele volta à pista de patinação no gelo, onde Emma o espera. Estranhamente, ela percebe que ele chegou mais cedo, já que costumava sempre se atrasar para seus compromissos. Após um breve momento romântico, eles partem para a cidade em uma carruagem. Durante o passeio, Emma fica impressionada com uma carruagem funcionando sem cavalos e diz a Alexander para olhar. Porém, Alexander a ignora, o que a intriga, pois ele nunca ignora inovações. Apesar da confusão, ela concorda em voltar para casa enquanto ele promete encontrá-la mais tarde, deixando-a perplexa com a mudança de planos. Antes de partir, ela pede as flores prometidas, e Alexander sai para comprá-las. No entanto, a carruagem entra em movimento, assustando os cavalos e resultando em um trágico acidente, mais uma vez levando à morte de Emma diante de Alexander. Alexander volta várias e várias vezes no tempo para tentar salvar a vida de sua amada noiva. Porém, acaba falhando todas as vezes. Tempo depois, Alexander compartilha com David sua perplexidade, argumentando que as tragédias não deveriam ocorrer, especialmente quando estão fora do parque. Ele expressa a angústia de testemunhar repetidamente a morte de Emma de várias maneiras, deixando David confuso com suas palavras. Reconhecendo a falta de respostas imediatas, Alexander retorna à sua máquina do tempo em casa, ativando-a e acelerando o tempo e indo para o futuro para encontrar a resposta para seu problema. O fluxo temporal se torna extraordinariamente rápido. Dias se tornam horas, meses passam em minutos e um ano se desenrola em questão de segundos. Sua casa se transforma em uma garagem, a moda e a tecnologia evoluem rapidamente, e ele se vê transportado para o ano de 2030. Após uma inspeção hesitante, ele parte em direção à Biblioteca Pública de Nova York. Lá, ele encontra um bibliotecário holográfico chamado Vox 144, que se apresenta como conectado a todos os bancos de dados da Terra. Alexander questiona sobre a impossibilidade de mudar o passado, solicitando informações científicas reais.
Vox responde que a viagem no tempo é impossível. Decidindo buscar mais respostas, Alexander avança ainda mais no futuro, mas é interrompido em 2037 por um cenário apocalíptico. Diante da iminente destruição lunar e terrestre, ele foge de volta para sua máquina do tempo, mas é nocauteado por um terremoto devastador. Enquanto ele permanece inconsciente, o tempo acelera drasticamente lá fora, testemunhando milênios passarem em segundos. Quando ele desperta, encontra-se 900 mil anos no futuro, antes de ser encontrado e cuidado por uma mulher. Horas mais tarde, Alexander acorda em um lugar desconhecido e se veste, avistando um garoto que foge assim que o vê. Seguindo-o, ele depara-se com uma deslumbrante vila no desfiladeiro. O garoto grita algo incompreensível, e logo outras pessoas aparecem falando uma língua estranha. Uma mulher chamada Mara diz que entende a linguagem, já que aprendeu através de escritos feitos nas pedras e pode se comunicar com Alexander. Enquanto eles conversam, são interrompidos por um ruído alto que dispersa a multidão. À noite, Alexander conversa com Mara e seu irmão chamado Kallen. Ele explica que vem de um lugar movimentado onde todos usam chapéus pretos e presenteia Kallen com seu relógio de bolso. Mara revela que seus pais partiram e Alexander expressa pesar. Observando a lua, ele reflete sobre os avisos de David, percebendo que foi longe demais. Mais tarde, ele revela sua origem temporal para Mara, que acredita nele devido à estranheza de sua situação. Durante a noite ao dormir, Alexander tem pesadelos com uma cabeça metálica gritando seu nome. E Mara explica que é comum na comunidade. No dia seguinte, Mara mostra a Alexander uma coleção de pedras escritas com a linguagem falada por ele. Alexander pergunta sobre os idosos, pois desde que chegou, não havia visto nenhum, mas Mara evita falar sobre a questão. Ela explica que a comunidade foca no presente e nas turbinas eólicas construídas pelos seus pais. Depois dali, eles visitam a máquina do tempo, que parece intacta. Mara sugere que Alexander leve Kallen consigo se a máquina funcionar, mas não explica por quê. De repente, sons estranhos os alertam, e Mara corre para salvar Kallen. Eles voltam e acabam encontrando horrorosas criaturas atacando a vila. Mara é atingida por um dardo, e Alexander percebe que ele contém uma substância nociva. Os monstros saem de dentro da terra, atacam violentamente as pessoas e depois as levam novamente para baixo da terra. Alexander luta para salvar Kallen, mas durante a batalha, Mara é levada. Alexander tenta salvá-la, mas já é tarde. Ele questiona por que as pessoas não fazem nada para impedir, porém acaba descobrindo que quem ataca acaba sendo capturado primeiro. Inconformado com a situação, Alexander insiste em saber para onde os monstros levam as pessoas. Porém, os moradores da vila dizem que isso é um mistério do qual nunca descobriram. Em seguida, Kallen revela a existência de uma caverna com fantasmas que podem ajudá-los. Mais tarde, na caverna, Alexander encontra um objeto familiar. Vox 144 aparece, lembrando-se de suas interações passadas. Vox revela que depois de milhares de anos, duas novas raças de seres humanos surgiram. Uma, que vive acima da Terra, e uma outra raça mais evoluída vivendo abaixo da Terra. Alexander pergunta a Vox sobre o destino das pessoas levadas pelos Morlocks. E Vox menciona um amigo que conseguiu escapar da selva do leste. Ele aconselha Alexander a seguir o som da respiração que vem da floresta para encontrá-los. Mais tarde, Alexander se depara com o crânio de seus pesadelos, logo percebe que o perigo se aproxima, então logo instrui Kallen a voltar para as aldeias. Antes de partir, Kallen revela que as criaturas levaram o relógio de bolso de Alexander durante o ataque. Alexander se questiona o porquê eles aceitariam levar um item tão fútil. Adentrando a caverna, Alexander descobre uma sala com pertences, incluindo um colar de Mara. Explorando um pouco mais, ele vê facas e ferramentas desagradáveis. Alexander fica chocado, tropeça e cai em um lugar com esqueletos flutuando na água. Ele fica horrorizado e nada desesperadamente para sair do lago de ossos. Mas logo é pego por um monstro que o leva até onde está Mara. Quando Alexander se vira, ele vê um homem estranho e pálido. O homem pálido, cujo nome é Morlock, começa a contar a história de como uma raça se tornou duas. Há muito tempo atrás, depois que a lua caiu do céu, a Terra não conseguia mais sustentar os humanos. Alguns conseguiram se adaptar e ficar acima, mas o resto escapou para o subsolo.
Séculos mais tarde, quando a vida na Terra se recuperou, eles não puderam mais ressurgir no Sol. Então, eles se reproduziram em grupos subterrâneos, onde alguns tinham bons olhos e ouvidos, e outros tinham grandes músculos. Morlock explica que pertence a um elenco que expandiu suas habilidades cerebrais e é capaz de ver e controlar os pensamentos dos outros, até mesmo os de Alexander. Ele diz a Alexander que controla os monstros para que eles não consumam demais e esgotar o suprimento de alimentos. Alexander pergunta chateado se o papel dos humanos aqui é ser comida, ao que Morlock responde que sim, exceto aqueles que são adequados para serem uma espécie de navios reprodutores, como Mara. Alexander fica com raiva e diz que é uma corrupção de todas as leis naturais. E Morlock responde irritado porque sua viagem no tempo também é uma corrupção das leis naturais. Morlock acrescenta então que ele, Alexander, é assombrado pela pergunta: e se? Morlock cria uma imagem mental na cabeça de Alexander, mostrando sua coleção de relógios, suas invenções e seu sonho com Emma, e com o que poderia ter sido. Morlock, então, explica a Alexander que ele construiu a máquina do tempo porque Emma morreu. Se ela tivesse vivido, nunca teria existido, e por isso é impossível para ele usar uma máquina do tempo para voltar e salvá-la. Ele é, em outras palavras, o resultado inevitável da sua própria tragédia. Morlock apresenta sua máquina do tempo e diz que, agora que tem a resposta, ele deveria voltar para casa. Alexander, triste, concorda e se dirige à sua máquina do tempo, mas antes de partir, Alexander pede para pegar seu relógio de bolso de volta. Mas quando Morlock dá a ele, Alexander agarra Morlock, liga a máquina e os dois começam a lutar nela. Depois de uma batalha intensa, Morlock acaba que cai da máquina, pendurado na garganta de Alexander, e morre devido ao tempo passar tremendamente rápido lá fora. À medida que Alexander para a máquina num futuro distante, ele vê a corrida subterrânea que destruiu toda a vida na superfície. Alexander retorna no tempo para resgatar Mara. Ele aciona a máquina, usando seu relógio de bolso para bloqueá-la, e ambos correm pelas cavernas, agora sem a influência de Morlock sobre as criaturas. Com habilidade, Alexander consegue contê-las e eles se dirigem à saída. Contudo, um dardo atinge Alexander, marcando-o com seu cheiro, e as criaturas começam a persegui-los pelas cavernas. Ao se aproximarem da superfície, o relógio de bolso se quebra, provocando a explosão da máquina do tempo, e uma onda temporal irrompe pelos túneis subterrâneos, eliminando tudo em seu caminho. Por sorte, a dupla emerge a tempo, sendo resgatada pelos moradores da aldeia. À distância, eles observam a onda temporal limpando os túneis subterrâneos, erradicando as criaturas. Mara se desculpa pela destruição da máquina, mas Alexander a tranquiliza, dizendo que é apenas uma máquina, e eles se unem de mãos dadas. Nas cenas finais, Vox narra histórias infantis de seu vasto banco de dados históricos. Alexander mostra a Mara e Kallen o local de sua antiga casa, descrevendo como era por dentro. Enquanto isso, em outra linha do tempo, a senhora Watchett informa a David que Alexander está ausente há uma semana. David expressa esperança de que Alexander tenha encontrado um novo lar e oferece Sra. Watchett um emprego em sua casa até o possível retorno de Alexander, o que ela aceita com alegria. Antes de sair do quarto de Alexander, ela deseja boa sorte. Por fim, na janela que dá para a rua, David observa pela última vez o semblante de Alexander, retirando e descartando seu chapéu coco preto, como Alexander teria desejado. Terminando o filme. Comente aí embaixo se você também ficaria feliz vivendo na nova linha do tempo de Alexander. Até o próximo vídeo.